cara pálida, estamos aqui para comentar este tema do Enem 2021, tema que muita gente odiou, muita gente amou também. Então, roda a vinheta aí, vamos comentar! Seguinte, antes de mais nada, se você não me conhece, eu sou o Prof. Henrique Araújo, já vem chegando que aqui tem espaço para todo mundo, Open Your Face. Deixa teu joinha, ativa as notificações e era isso. Vamos lá para o que interessa. Vem cá. Primeira coisa, eu achei essa a pior proposta da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, que assumiu desde 2017. Estou falando em termos de proposta, com os textos motivadores e o tema. O tema em si era bom, o tema era a carinha do Enem e o tema não era um tema livre, seu Milton Ribeiro. Falei para vocês neste vídeo que está aqui, uns dias antes da prova, que o Milton Ribeiro, senhor ministro da Educação, e que o Bolsonaro nunca sabem o que estão falando, e a prova comprovou isso, porque a prova não teve a cara do governo na prova de linguagens, na prova de humanas, ela se manteve como sempre esteve, com aquele Banco Nacional de Itens, e a prova de redação também. O que acontece? Tem 3 detalhes importantes aqui para a gente trabalhar e para a gente prever os próximos temas. O tema é sempre um problema social, e foi dessa vez, um tema, um problema social. Segundo, o tema é pouco discutido, as pessoas não falam tanto sobre este tema no Brasil, né? Então é um tema social, mas que está ali, só que as pessoas não enxergam tanto e que o Enem põe em discussão, põe em pauta. Este é um papel do Enem, ô criatura. O Enem é uma prova que dá muita repercussão, o Enem é uma prova que é feita para milhões de pessoas, então um dos motivos de ter um tema pouco discutido é para que se discuta mais, né, tenha relevância. E o terceiro ponto ali é que esse tema é relevante, ou seja, tem uma relevância para alguma esfera aí da sociedade. Apareceu exatamente a mesma coisa, ô criatura. Então, se você achou que esse tema era um tema que não tinha cara de Deus, você está enganado, você não está estudando, tá? Aí é o seguinte, temos algumas coisas pra gente comentar. Nem o negrito, olha, o INEP, nem negrito pra nos ajudar, né? Sempre vem negritado, bonitinho, nem vem o negritado dessa vez. A pessoa tinha que olhar, tinha que ler. Ah, para! Mas ó, uma coisa importante, teve esses 2 pontos, né? Os 2 pontos que quebraram a frase e que quebra aí muita gente também na hora de fazer a redação. Então a gente veio me perguntar no meu direct, aliás, segue aqui, ó, @Prof. Henrique Araújo, se tinha problema não ter colocado exatamente como estava no tema. E, na verdade, não tem problema neste tema aqui, por quê? Sabe, título de TCC? Era tipo isso. Então, se você falou de invisibilidade e registro civil, né, e falou de cidadania, não precisava ter os 2 pontos ali, trazer todo este tema. Assim como se você trabalhou a falta de documentos e a falta de cidadania, mas não trouxe a palavra invisibilidade ou utilizou algum sinônimo, mas entendeu aquele tema como estava ali, tá tudo certo, você não precisa ter se preocupado em escrever essa estrutura na sua redação, beleza? Aí vamos para os textos motivadores. Os textos motivadores não eram muito bons, gente. Geralmente o texto tem mais texto, o texto é maior, ele dá mais informações, né? A gente consegue pescar mais argumentos, pescar mais direcionamento, pescar mais repertório. E os textos aqui, na minha opinião, deixaram um pouco a desejar. Por quê? Porque eles não tinham tanta informação, tanto direcionamento, né? O texto 3, ele era um texto um tanto tautológico, né? Tipo, talvez, e por que tautológico? Era um texto que já tinha sido dito no texto 1 e no texto 2, né? Talvez o texto 3 tenha entrado para dizer a respeito de benefícios sociais e de escola. Então a importância dessa documentação para acesso à educação e acesso a esses benefícios, dar esse direcionamento argumentativo. Pouca coisa. Texto 1, aquela narração, aquela historinha para a gente entender melhor o tema. Sempre assim o texto 1, né? O segundo parágrafo do texto 1 é bem interessante, porque poderia dar um viés argumentativo da falta de estima, né, dessas pessoas se terem uma autoestima muito baixa. Por quê? Porque elas não têm essa documentação, elas meio se intitulam um nada, a pessoa que não existe, o zero à esquerda. Então, isso seria interessante também a gente abordar a partir desse input
do segundo parágrafo do texto 1. Texto 2 falava de uma lei, isso é importante. Se você falou que não tinha lei, insuficiência legislativa pode sim, podia, tá? Assim como você repetir este tema na PI, podia. Então, propostas de intervenção que falavam sobre criar uma lei serão validadas, tá? Porque o Enem alivia a mão nisso. Ele vai conversar com os corretores em dezembro para ver como vão avaliar, mas conhecendo o Enem, né, ele vai sim pautar como uma ação válida você dizer que o Estado deve criar uma lei, mesmo que essa lei já exista e mesmo que essa lei esteja aqui. De novo, pode ser que ele anule, mas conhecendo o Enem é muito difícil. O Enem alivia a mão nessas questões, tá? Então, se você não se deu conta desta lei que estava aqui e colocou que não existe leis ou que o governo deve criar uma lei e tal, tudo isso vai ser validado a princípio. Mas eu acho interessante que a gente tenha trabalhado esta lei no texto, né? Por quê? Porque este texto 2 tira a mão do governo. Olha, o governo já fez a sua parte lá em 1997, governo do Fernando Henrique Cardoso. O governo já fez isso, né? Já deu essa gratuidade, só que o problema é mais complexo, né? Não basta a gente ter o acesso gratuito à certidão de nascimento, porque é um problema que exige uma logística maior, de repente, de ir para essas comunidades, enfim, trazer essas pessoas para os cartórios, né? Mas é uma população que não consegue ser suprida apenas com acesso gratuito. Uma coisa legal deste tema também é que o tema deixava todo mundo na mesma posição. Como assim? Vamos pegar o tema de 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Um jovem de uma área urbana sul e sudeste, né, vai ao cinema, tem essa possibilidade de ir ao cinema. Um jovem de uma comunidade rural do norte e do nordeste é mais difícil. E ambos podem fazer o Enem, certo? É um tema que vai atingir gente que faz Enem e não vai atingir gente que faz Enem. Em 2021, eles pegaram um tema que com certeza não atinge ninguém que faz Enem, uma vez que para fazer o Enem você precisa de documentação. Então todos os milhões de candidatos tiveram que ter esse exercício de empatia, de olhar para um problema do outro. Isso é bem legal. Aí, para fechar a proposta de redação, o texto 2, além de trabalhar essa lei que tirava um pouco a culpa do governo, então possivelmente você bateu lá no governo, você deu porrada no governo, não tem problema nenhum, mas ele dava a entender que, olha, é mais complexo, né? O governo já tem uma parte de buscar essa solução. E ele fechava com um mapa da invisibilidade no Brasil. Muita gente somou esses números. Se você somou esses números, deixa aqui nos comentários. Muita gente somou esses números para trabalhar um número só no Brasil inteiro, que deu cerca de 3 milhões, né? Poderia, é legal, este infográfico era justamente para trazer esse repertório aí do R7, né, do portal da Record. E o texto 4 era meio ruim, né, gente? Vamos combinar, porque o texto 4 ele está ali para ajudar na proposta de intervenção com os defensores e defensoras públicos, né, pelo direito à documentação pessoal. É um texto, uma imagem, né, da URGS, mas ele não diz muito além do que os outros textos já dizem, né? Então aquele texto 4, para mim, poderia ser substituído por um texto que desse mais corpo para este problema e ajudasse mais essa galera, tá bom? Mas, no geral, é uma proposta que segue a linha do Enem, que tá tudo, né, no mesmo tom. E o Enem, gente, para fechar esse vídeo, você possivelmente viu aí 18 mil professores dizerem que acertaram o tema. Vamos lá. Olha, eu vi uma matéria de uma professora do interior do Ceará que o tema era a invisibilidade das pessoas sem documento no Brasil. Essa senhorinha acertou o tema. Agora, uma pessoa que fala de cidadania, né, é um eixo temático isso, né? Uma pessoa que inclusive traz uma abordagem um pouco similar, pode ter se aproximado bem do tema, mas o Enem é muito, muito bom e isso está sendo seguido há algum tempo. O Enem é muito bom em formular temas inéditos que os alunos
não escreveram ou que eles escreveram algo parecido, mas não aquele. Então você poderia ter falado sobre depressão ano passado, mas não o estigma associado às doenças mentais. Você já poderia ter falado de tecnologia, fake news, sei lá, mas não de manipulação do comportamento do usuário. É a mesma coisa do cinema e agora dessa invisibilidade de registro civil. Então, para você que vai estudar em 2022, aliás, se você vai estudar em 2022, aqui está o link da Corrige Aí, a única plataforma que corrige exatamente como o Enem, então vai lá e acessa, garante tua vaga. Mas se você vai estudar em 2022, saiba, esqueça, cara pálida, os temas de caminhos para, a importância de, porque esses temas não aparecem mais, esses temas nunca apareceram com a FGV que está assumindo a banca desde 2017, né, que assumiu a banca em 2017. Então lá na Corrige Aí, por exemplo, nós não temos temas assim e o Enem comprovou que não é mais essa estrutura de texto. Tá? Essa estrutura de tema não é mais, então esqueça desafios para, caminhos para, isso não está aparecendo no Enem há muito tempo, não faz mais sentido você escrever temas assim. Show de bola! Então eu fico por aqui, ó, presta atenção, tem muita coisa boa chegando. Se você vai fazer URGS, te liga aqui, ó, cara pálida. Se você vai fazer URGS, a URGS lançou esse edital aí que vai ter prova em fevereiro, né? Ela nos avisou agora, mas vai ter prova em fevereiro. E aí o seguinte, eu tô com um curso da URGS, deixa o teu nome na lista de espera. E se você vai fazer o Enem 2022, aqui também tem uma lista de espera para você, porque os nossos cursos estão bombando em janeiro. Eu vejo vocês. Prof. Henrique Araújo, beijo, fui, tchau!